Isaías, capítulo de número 7, versículos 10 a 16. Nós estamos caminhando nesta série de pregações, Quando Deus Caminha na Terra. Nós já tivemos aqui duas ministrações. A primeira, nós falamos aqui sobre a expectativa da vinda do Messias. A segunda, sobre os sinais de esperança que emergem em meio à criação caída. E hoje nós teremos a nossa terceira ministração, o Emanuel, o Deus conosco. E nós falaremos aqui sobre algum lugar entre o céu e a terra. Fique tranquilo que a gente não vai falar de purgatório, viu? Não é nada disso. A gente vai falar da nossa vida aqui, esse tempo de respondermos ao chamado de Jesus. Quando Deus caminha na terra, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. A decisão que define o destino pós esse tempo aqui. Um dia todos nós vamos comparecer diante de Deus para receber a vida eterna ou a condenação. De que lado eu e você estamos? Essa é a nossa reflexão nesta manhã. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 7, a leitura será feita do versículo de número 10 até o versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acaz, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pelo acesso às Escrituras, à Palavra de Deus, à Bíblia. E após ler essa porção, nós clamamos a Ti que o Senhor venha nos iluminar, Espírito Santo. Há uma convicção no nosso coração que este livro foi inspirado por Ti. E por isso nós precisamos de clareza, entendimento, direcionamento para a nossa vida, na nossa caminhada aqui na terra. O Senhor já determinou todos os nossos dias de vida. Mas, Senhor, que todos nós possamos confessar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que nós possamos viver nessa esperança do reencontro. Sopra com poder e com autoridade. Fala conosco agora e toma minha vida, Senhor. Tenha misericórdia de mim e que eu seja um canal desobstruído para fluir sobre o teu povo a tua verdade. E à medida que a palavra é explanada, ministra também ao meu coração. Todos nós aqui necessitamos de Ti. Fala conosco e envia a unção que quebra o jugo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. O Criador do homem se fez homem para que ele, regente das estrelas, fosse amamentado pela mãe. Para que o pão sentisse fome, a fonte sentisse sede, a luz dormisse, o caminho se cansasse da jornada, a verdade fosse acusada de testemunho falso, o mestre fosse açoitado, a fundação fosse suspensa no madeiro, a força se tornasse fraqueza, a cura fosse ferida, a vida morresse. Essas são palavras de Agostinho de Hipona, conhecido como o Santo Agostinho, e ao falar sobre isso, ele estava se referindo a Isaías 7, falando de Jesus como o Emanuel, como o Deus conosco, que haveria de vir, ele veio, e um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Esse texto que nós lemos, ele fala sobre o grande drama da humanidade, que é confiar em Deus
ou confiar em si mesmo, na força do braço. E nós temos aqui então a revelação do Deus que desce, habita entre nós e vem para nos reconciliar com o Pai. Nós que éramos por natureza filhos da ira de Deus, por termos pecado contra Ele, por meio de Cristo, fomos reconciliados com o Pai, feitos amigos de Deus. E o que se espera é que eu e você respondamos a esse chamado de Deus para ir até Cristo com obediência, arrependimento e fé. Mas eu e você precisamos entender um pouquinho do contexto histórico deste texto, para que eu e você possamos ter para nós mensagens e compreendermos se faz sentido ou não essa profecia que foi dada ao profeta Isaías 700 anos antes de Jesus vir. Já pensou? 700 anos antes de Jesus vir, Deus usa o profeta Isaías para trazer a revelação de que viria um Messias, um Salvador, para trazer libertação a um povo cativo. Nós temos nesse texto aqui um momento de ameaça. O rei Acaz, ele estava vivendo um momento de medo e de insegurança. Ele temia que o seu reino fosse destruído, que Jerusalém fosse saqueada. E ele não via possibilidades de ter estratégia bélica com seus soldados, com seu exército, para proteger. Por quê? Duas nações, duas potências do mundo da época se levantaram contra ele. Nós podemos nos lembrar que as 12 tribos, elas foram organizadas em Israel, as tribos do norte, ou a tribo do norte, né, que fica ali mais acima, e embaixo Judá, que fica ao sul. Mas o reino do norte se uniu à Síria contra Judá. Tem um mapa que eu até coloquei ali, que talvez nos ajude a perceber um pouquinho. Eu não avisei o pessoal aí, gente, mas os slides estão no Canva, viu? Por favor, pega lá, me perdoem, eu fiz os slides e está no Canva, você pode pegar lá. Mas no mapa a gente percebe nitidamente. Nós vemos o reino do norte se unindo à Síria contra Judá. Duas nações contra Judá. Se vocês não se unirem a nós, seremos 3 nações. O que vai acontecer? Nós vamos destruir Jerusalém. Então o rei Acaz, ele estava com medo, mas ele não fez aliança com essas duas nações, Síria e o reino do norte. E por que essas nações queriam que se unissem? Porque o império mais poderoso da época, que era o império assírio, com A no início, era o exército mais poderoso. Eles eram uma nação rica, com excelente armamento, poderio bélico, e o que queriam essas duas nações, o reino do norte e Síria, é que também Judá se unisse para que 3 nações se levantassem contra a Síria. Mas Acaz, ele não aceitou isso. Pelo contrário, ele foi ao rei da Assíria, com A no início, para eles fazerem uma aliança. E ao invés de se unir aos outros, ele se uniu ao exército mais poderoso. E a situação foi muito complicada, porque Acaz foi um homem que se corrompeu muito. Ele se entregou à idolatria, e de uma forma terrível, sacrificando em santuários pagãos, a ponto de oferecer o seu próprio filho em sacrifício queimado. Já pensou isso? Que homem sem coração. Oferecer o próprio filho para ser queimado. E ele se vende aos deuses assírios. Ele começa a venerar e cultuar os deuses assírios. E não apenas ele, todo o povo de Judá começa a se corromper e ir por esse caminho da idolatria. Então, Judá está ruim politicamente, disfuncional, porque ele se tornou uma marionete nas mãos do rei da Síria. Ele aceitou, tudo bem, esse pacto, a gente te protege, mas a gente te domina. Você vai fazer o que nós queremos. Você vai servir ao nosso Deus e politicamente também nós te comandamos.
Nós que direcionamos. A gente fala quais são as decisões. Não são raras. Isso não é coisa dos nossos tempos, de ser marionete. E ele se tornou. Por quê? Porque ele não quis dar ouvidos à voz do profeta de Deus. O profeta Isaías chega para Acaz e fala: Acaz, Deus tem promessa de livramento. Ele está falando que Ele vai enviar um Salvador para você, um libertador para você. Acredite, creia que Deus muda realidades, Ele transforma a situação. Eu sei do medo do seu coração, eu sei da sua insegurança, eu sei das ameaças, mas tem promessa. E qual é a atitude de Acaz? Ele rejeita o sinal. Irmãos e irmãs, Acaz simboliza todos nós, que muitas vezes, diante das promessas de Deus, nós rejeitamos o sinal. E quando o profeta Mateus, o evangelista Mateus, ele escreve o seu evangelho, ele cita o profeta Isaías no capítulo 1, versículo 23. E ele diz: Jesus é o cumprimento daquela profecia lá de Isaías 7,14. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. O evangelista João, escrevendo o primeiro capítulo, versículo 14, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é a encarnação do próprio Pai, do Deus vivo. Jesus é o Cristo, o Filho que se tornou um de nós, Deus conosco. E eu e você precisamos entender o que representa para mim e para você, entender que Jesus é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Porque muitas vezes nós levamos a nossa vida como Acaz, porque nós rejeitamos os sinais. Nós pegamos os textos do Antigo Testamento, temos eles se cumprindo no Novo Testamento, mas nós levamos a nossa vida como se Ele não fosse o Emanuel, o Deus conosco. Deus usou o profeta Isaías para alertar aquele povo a um compromisso de fidelidade e de esperança. Mas Acaz rejeitou o sinal. O ponto é, se Deus, Ele caminha na terra, se torna um de nós, Ele morreu, Ele ressuscitou, porque se Ele é de fato o Filho de Deus, nem a morte pode detê-lo. Ele foi assunto aos céus, um dia Ele vem para buscar a sua igreja. Como eu e você temos vivido? Com foco na eternidade? Ou como se a nossa vida se resumisse apenas a essa trajetória aqui na terra? O apóstolo Paulo diz que se nosso foco for apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque tudo que nós enfrentamos aqui é uma montanha russa. Às vezes no alto, às vezes passando pelo vale. E eu e você precisamos entender o que representa Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com você é que Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, Ele está conosco em meio às nossas crises, em meio às nossas lágrimas, em meio aos nossos choros, em meio às nossas lutas dentro da família. Quando nós precisamos da intervenção dEle na nossa saúde. Emanuel é Deus conosco com a Carol, com as bebezinhas lá no hospital. Jesus é o Deus conosco quando eu e você choramos, lamentamos, quando nós passamos por oposições, quando nós vivemos as nossas crises existenciais, quando nós passamos pelos nossos vales e pelos nossos desertos. Ele se revela a nós, Ele está conosco. Eu não deixarei vocês órfãos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós precisamos entender que Deus, Ele se revela em meio às dificuldades. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículos 2 a 4, diz assim: o qual foi por Deus outrora
prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus se encarnou, preste bem atenção, não é reencarnou, Ele encarnou. A Bíblia diz que ao homem está destinado nascer e morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ele se tornou um de nós, pois só assim poderemos ganhar o caminho dos céus. Nesses dias em que celebramos o Natal, o Emanuel, o Deus conosco, Ele é para sempre o sentido do Natal. Sem Ele não faz sentido. Não vale a pena ter apenas uma vida para viver e viver longe daquilo que Deus planejou para mim e para você, que é uma vida de adoração, mediada por Jesus Cristo, que é o caminho ao trono da graça. João Calvino, o reformador do século XVI, certa vez ele disse assim: Deus, ao descer até nós, não apenas nos mostrou o caminho, mas se tornou o caminho. Não apenas mostrou o caminho, Ele se tornou o caminho. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não sei como você está trabalhando essa questão da eternidade na sua vida, mas se você estiver buscando qualquer outro caminho, como a gente ouve por aí, todo caminho leva a Deus, eu tenho uma triste notícia para você: você não vai chegar lá, porque Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o perfeito sumo sacerdote, o perfeito mediador, Ele é o caminho. Por isso, em tempos de crises, Cristo é a nossa segurança, é a segurança da nossa família, é a segurança que está conosco nas nossas enfermidades, nos nossos choros, nas nossas lágrimas, nos nossos conflitos interiores. Quando nós somos muitas vezes desprezados, Ele também sabe o que é isso, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E por isso, Ele pode ser solidário a nós, diante das nossas lutas e das nossas tribulações. Acás rejeitou o sinal. E há um grande perigo na incredulidade. Infelizmente, nós estamos vivendo um período de muitas pessoas incrédulas, gente que parece que sente prazer de bater no peito e dizer que é uma pessoa ateia. Mas você vai perceber que essas pessoas, elas criam para si falsos deuses. Às vezes, esse Deus é o seu conhecimento intelectual, às vezes são as posses, às vezes são os seus títulos, às vezes são o dinheiro que ele tem. De forma semelhante, vão pelo caminho da idolatria, como foi Acás. E aí nós temos visto muita gente em sofrimento por causa dessa indiferença espiritual. Irmãos e irmãs, nós temos proclamado a verdade, a palavra, domingo após domingo, durante a semana, temos estudado na célula, a palavra tem sido pregada na nossa igreja e fora dela, quando nós temos os nossos trabalhos de evangelismo. E eu fico pensando como eu e você temos vivido. Nos dias de Jesus não foi diferente. Jesus operou tantos milagres, Jesus fez tanta coisa boa, ministrou a tantas pessoas, e nem vendo os milagres, tiveram pessoas que responderam ao chamado de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 20 a 24, nós temos as palavras de Jesus, dizendo assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivessem operado os milagres que em vós se operara, há muito elas teriam arrependido em silício e em cinza. Contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, porventura serás elevada até o céu, até o Hades descerás. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Contudo, eu vos digo que no dia do juízo
haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Jesus está falando das cidades impenitentes, lugar onde ele operou muitos milagres. E o povo, vendo Jesus, os sinais que ele operava, ainda assim, não responderam ao chamado dele, entendendo que ele era o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, o Cristo que haveria de vir. E eu e você somos chamados a não rejeitar a graça de Deus. Sabe que parece que é tão difícil para as pessoas compreenderem? Dia desses, atendendo uma pessoa no gabinete pastoral, a pessoa disse a mim: pastor, eu entendo que Jesus é o Salvador, eu tenho a Ele como Salvador, mas eu acho que eu dependo de alguns esforços meus ainda para eu entrar na salvação. Se depender de mim, não valeu nada Jesus ter pago o preço no nosso lugar. Do que valeu Ele deixar o trono da graça, tornar-se um de nós e abrir esse novo e vivo caminho? Se tornar um ser humano, Ele se humilhou em forma humana. Ele andou descalço tantas vezes pelo deserto, proclamando que Ele era o Cristo. As pessoas eram curadas por Ele, eram libertas por Ele. E eu e você temos caminhado também nessa viva esperança. Nós temos visto Deus fazer muitos milagres no nosso meio. Quantas pessoas, quantos milagres. Na minha vida, quantos milagres eu já experimentei. Coisas que pareciam impossíveis, mas Deus interveio na história. Estava observando o pastor Emerson, falando sobre o Guilherme e a Carol. Nós oramos aqui por eles. Mas quando o Gabriel nasceu, eles viveram uma situação semelhante. O Gabriel é um milagre de Deus. Nasceu com quantos quilos, Emerson? 1.400. O Gabriel hoje está um moço, né, servindo ao Senhor. Como é lindo ver o Gabriel aqui, um milagre de Deus. Projeto e plano do Senhor. Algo que parecia impossível, porque Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Foi fácil? Não foi fácil. Imagino que pastor Emerson e Ana Lídia, naquele contexto, choraram algumas vezes. Quanta luta. Cada visita na UTI é uma surpresa. Um dia está bem, outro dia oscila, outro dia um conflito. Mas o Emanuel está conosco. O Emanuel, Ele é o socorro presente na tribulação. O Emanuel é aquele que nos livra da condenação eterna. E eu e você somos chamados, então, a não recusar esse convite. Pelo contrário, nós somos levados a experimentar arrependimento e fé. Como que nós sabemos se uma pessoa é convertida? Você olha para a vida dela, se ela se arrepende da velha vida e tem uma fé que é depositada unicamente em Jesus, como esse único caminho ao Pai, essa é a evidência da salvação. Gente que nunca se arrependeu de nada que fez, é questionável essa salvação. A salvação, ela é caracterizada pelo arrependimento. E esse é um sinal que deve se manifestar na vida do salvo. E parece que Acás, ele não depositou a sua confiança no Senhor. Como eu disse muitas vezes, nós somos Acás, que não depositamos a nossa confiança no Emanuel, no Deus conosco, naquele que haveria de vir. Charles Spurgeon disse certa vez: Cristo é o grande presente de Deus, dado em meio à maior crise do homem. Qual é a maior crise do homem? Nós não conseguimos salvar a nós mesmos. Sem Cristo, o nosso destino é a perdição eterna. Essa é a maior crise do homem, que é o pecado. Mas Cristo é o nosso maior presente. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso eu e você somos chamados a nos arrepender da velha vida e crer que o Emanuel, Ele está conosco em meio às nossas crises. Mas a segunda verdade que eu quero compartilhar com você é que o Deus conosco exige uma decisão. Como eu disse, essa decisão, ela é marcada pelo arrependimento e pela fé em Jesus como o único e perfeito sumo sacerdote. Não há outro caminho para chegar a Deus. E eu e você somos chamados
a entregar a nossa vida. A casa é exemplo de fracasso. E eu e você não podemos ir pelo mesmo caminho, o caminho do fracasso. Mas por Jesus, nós podemos ter a esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, falando sobre a possibilidade da morte que vem para todo ser humano, ele falou assim: olha, eu não quero que vocês vivam como aqueles que não têm esperança. E ele fala sobre Jesus como Cristo. Em Cristo há esperança. Às vezes nós fazemos funerais, eu percebo tantas pessoas que choram desconsoladas. É claro, há um choro de saudade, mas há um choro de pessoas que parece que não têm esperança. O choro do cristão é um choro de saudade, mas se a pessoa que partiu tem Jesus como Salvador, e eu tenho Jesus como Salvador, há esperança do reencontro. Mas normalmente, quando a gente vê uma atitude de desespero, é porque não há esperança. Talvez por aquele que foi, ou talvez por aquele que fica, porque não tem a esperança do reencontro. Mas aquele que vive nessa vida, entendendo que se Jesus é o Emanuel, é Deus conosco, ele toma uma decisão por seguir a Cristo. Ele responde ao chamado. Deus nos chama, a iniciativa é dele. Ele nos elege, mas há uma resposta que é do homem, em arrependimento e fé. John Owen, um puritano do século XVII, ele disse certa vez: colocar a nossa confiança em algo fora de Cristo é construir sobre a areia movediça. Colocar a nossa confiança sobre algo que está longe de Cristo é colocar a nossa confiança na areia movediça. O que a areia movediça faz? Ela absorve, você sucumbe. O fim é a perdição, o fim é a morte eterna. E por isso, Jesus, ele disse em Mateus 4,17, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E eu e você somos chamados a uma vida de arrependimento. E se nós não conseguimos nos arrepender, nós devemos orar. Espírito Santo, produz arrependimento na minha vida. Eu não estou conseguindo arrepender das coisas que eu tenho feito. Produz arrependimento. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então clame a Ele, produza arrependimento. Porque há pessoas que a gente parece que não percebe arrependimento. A gente não vê transformação. Mas o Espírito Santo, ele pode transformar e trazer a vida de santidade. Então, o Deus conosco está conosco nas nossas crises. O Deus conosco, ele exige uma decisão que é respondida por nós com arrependimento e fé. Mas o Deus conosco também é a nossa esperança. Nós fomos chamados para uma viva esperança. Ter Jesus como Salvador nos dá esperança nessa vida, e nessa vida nós temos a esperança da vida eterna. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para a perdição, mas tenha a vida eterna. Lá em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, diz que se nós confessarmos a Jesus com a nossa boca, e em nosso coração cremos que Deus o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Então é necessário compreender que Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Cristo, Filho do Deus vivo, o desejado de todas as nações. Confessar com a nossa boca significa que é individual. Não tem jeito de eu confessar por uma pessoa que já partiu, por outra pessoa. Essa é uma resposta individual. E quando eu respondo a esse chamado, eu vivo na esperança da vida eterna. A palavra de Deus diz que o dia que nós estivermos lá, já não haverá choro, não haverá ranger de dentes, todas essas coisas já passaram. Lá há plenitude de alegria. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Irmãos e irmãs, pensem, esse Deus inteligente que criou tantas coisas lindas nesse mundo, lugares paradisíacos, lugares lindos, Ele diz que Ele foi preparar moradas para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito.
Por mais que nós queiramos imaginar como será a nova Jerusalém, ainda a nossa mente é limitada para compreender como será a plenitude da presença do Deus vivo. E eu e você, por Jesus, o Emanuel, Deus conosco, temos o novo e vivo caminho. Por isso nós temos esperança. Sabe, as perspectivas para o Brasil no ano de 2025 não são as melhores do ponto de vista político e econômico. Não são as melhores. Mas o nosso Deus, Ele é provedor. Ele providenciou a maior de todas as situações que quando nós estávamos condenados ao pecado, Ele providenciou salvação por meio de Cristo Jesus. E por isso, eu e você podemos lançar diante dEle a nossa ansiedade, porque Ele está conosco. Ele mesmo, no Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus 31 a 33, Ele diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu e você não precisamos viver ansiosos. O Deus que providenciou a salvação, Ele é o provedor da nossa vida. Ele é o nosso sustento. Ele é o Deus que vai conosco nessa jornada que em breve iniciará o ano de 2025. E aqui no capítulo 7 de Isaías, lembre que Ele vem com provisão. Ele fala, ó, tem provisão para vocês. Vocês vão comer manteiga e mel. Na verdade, a melhor tradução seria coalhada. O pessoal do Oriente Médio tem esse costume, né, de comer coalhada com mel. Não fica muito legal manteiga com mel, né, mas aqui seria coalhada com mel. Ou seja, eu sou o provedor, eu sou aquele que sustento vocês, a esperança para vocês. Esperança nessa vida, esperança na vida eterna. Emanuel é a fonte de salvação. Ele é a promessa da vida eterna. Por isso, em Mateus 25, 46, ele diz assim: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Esse texto, ele reforça a ideia de duas realidades: sem Cristo, com Cristo. Eu e você podemos passar a eternidade com Cristo. Ao ladrão da cruz ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não sei localizar geograficamente onde fica o paraíso, mas sem Cristo não tem o paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aqueles que foram justificados por meio de Cristo, eles serão recebidos no trono da graça. Porém, aqueles que não entenderam que Cristo é o Emanuel, Deus conosco, eles irão para a perdição eterna. Duas realidades: com Cristo ou longe de Cristo. Qual é a sua resposta ao Emanuel? Qual é a sua resposta ao Cristo que haveria de vir e que veio? Ele é a esperança aqui, ainda que não estejamos lá na eternidade. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós já fomos em Cristo abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus.